Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Magno e seja muito bem-vindo aqui ao canal Em Busca da Verdade. Você que já faz parte deste canal, muito obrigado. Você que me acompanha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então, meus queridos, já aproveitem para dar uma curtida dos meus vídeos, compartilhe, deixe seu comentário, agradecendo, fazendo alguma objeção. E me parece que o tema de hoje vai aparecer uma tentativa de objeção, é uma tentativa, repito, não há uma objeção extremamente objetiva, mas deixe lá, aquilo que você entende que você precisa comentar. E também não se esqueça de ativar as notificações, você vai lá no sininho e ative lá em todas, beleza? Ok? Então, meus queridos, antes de falar do tema de hoje, esse vídeo é mais uma vez um oferecimento da lojinha de artigos católicos da nossa queridíssima Edinalva, que a sua lojinha Artigos Católicos está localizado ali bem no centro de Pedreiras, na rua Miguel Ata. E recentemente eu adquiri essas duas obras belíssimas, que é o Novo Testamento da edição Ave Maria, é uma edição de estudos. Eu que sou ministro da palavra, é sempre importante tá estudando sobre as Sagradas Escrituras. E esse daqui também, esse aqui eu adquiri também recentemente. Esse livrinho aqui sobre a doutrina social da igreja, eu vou fazer um estudo sobre a doutrina social da igreja. Eu já tinha esse aqui, compêndio, e agora adquiri esse doutrina social da igreja. Tá? E um grande abraço para a dona Edinalva. Não esqueça, loja de artigos católicos, fica na rua Miguel Ata, bem no centro de Pedreiras. Fica bem ali ao lado da ponte. Bem facinho ali de você localizar. Pois bem, o tema de hoje, meus queridos, é um tema muito debatido, mas muito mesmo. Que o tema é a sola scriptura. Veja bem, a intenção dos meus vídeos não é atacar ninguém, não é atacar nenhuma esfera, zero. É simplesmente tratar de temas que ao longo de muito tempo foi ali debatido, foi entendido como verdadeiro e na verdade tem lá seus questionamentos. Por exemplo, eu quando se eu gravar um tema, eu vou gravar um tema sobre o ateísmo, e o ateísmo em si ele não se sustenta, assim como o islamismo em si não se sustenta e várias outras religiões não se sustenta. Por que não se sustenta? Porque a partir do momento que você tem, por exemplo, o Alcorão, né, como verdadeiro, ou muitos como a Bíblia, como ali a única fonte de verdade, aí ali gera um problema. Por que gera um problema? Porque essa mesma Bíblia, que é a única fonte de verdade dela, dessa Bíblia, da palavra de Deus, a palavra do Deus vivo, né? Que é o Cristo encarnado, o Logos, saem muitas denominações. Por que isso? Então, o Sola Escritura, ele é mais um tema, né? É mais uma ideia que ela em si não se sustenta. Por que ela não se sustenta? Porque se sustentasse, se ela fosse auto-verdadeira, só havia, repito, só haveria dentro da corrente protestante só o luteranismo. Ora, foi Lutero ali que basicamente que fundamentou ali só a escritura. Então por que existe o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, igreja cristã? Bom, só não tem como falar porque são milhares de denominações
que se dizem seguir a mesma Bíblia. No entanto, tem doutrinas muito diferentes. Ah, mas na essência é a mesma, diverge em algumas questões, mas na essência são a mesma. É falso. Eles não seguem a essência em si mesmo. Por quê? Porque se seguisse a mesma essência, a mesma Bíblia, tudo que está escrito aqui, como é que, o porquê, na verdade, que não acreditam que a Eucaristia é o corpo do Senhor? Por que não acreditam? Porque quando Jesus fala que a minha carne, você vai lá no discurso do pão da vida, e Jesus fala, inclusive essa passagem foi objeto de escândalo para muitas pessoas. E quando Jesus fala que a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, como é que nós entendemos isso? Por que que os protestantes eles não acreditam que a Eucaristia é o próprio corpo do Senhor? Como é que fica isso? Pois bem, mas vamos falar que o Sola Escritura ele mesmo se refuta. Ele mesmo se refuta. Mas a própria Bíblia refuta o Sola Escritura também. Por quê? Porque como é que nós vamos entender que só o que está na Bíblia é verdade? E se só o que está na Bíblia é verdade, por que essa ramificação gigantesca do cristianismo? Mas vamos, obviamente, aqui para a Sagrada Escritura. Eu vou deixar a primeira, 1 Timóteo 3,15 por último. Né? Fazer só 3 passagens aqui para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou logo para Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,15. Quando diz assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras ou seja por carta. Então, São Paulo, ó, aqui está a palavra, a carta. Mas São Paulo vai falar palavra também. Então, é para permanecer firme nessa tradição, para seguir essa tradição por carta e por palavra. Mas como é que isso faz sentido que nem tudo que está na Bíblia, que nem tudo está na Bíblia. O próprio São João vai falar que nem tudo está escrito neste livro, mas o que está escrito é o suficiente para nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o Verbo encarnado, que Jesus morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, nem tudo está escrito na Bíblia. Claro, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está, entre aspas, o manual da santidade, da vida. E lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi feita por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, como é que eu vou sustentar que que homens inspirados por Deus pregam doutrinas diferentes seguindo a mesma Bíblia? Como é que pode isso? É nesse sentido,
e que só a Escritura não se sustenta. E para fechar, lá em 1 Timóteo 3,15, para nós entendermos, para desabar mesmo ao sola Escritura, lá em 1 Timóteo 3,15, vai falar assim: Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, porque é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Não é a Bíblia que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Se a Bíblia fosse a coluna e sustentáculo da verdade, só haveria, ou melhor, se a Bíblia fosse a coluna e sustentáculo da verdade, não haveriam hereges, não haveriam milhares de denominações, não haveria o islamismo, não haveria o ateísmo. Por quê? Porque a Bíblia é a coluna e sustentáculo da verdade, então muitos que seguem a Bíblia, deveriam estar centrados estritamente no que está falando aqui. Mas não é isso que diz. É a igreja que é a igreja do Deus vivo, que é a coluna e o sustentáculo da verdade. Por que isso que a igreja e a coluna e o sustentáculo da verdade? Porque quando surgiu vários livros da Bíblia, e o primeiro livro escrito do Novo Testamento é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quando este livro foi escrito, por volta do ano 50, 60, ali nessas imediações, a igreja de Cristo já caminhava. Entendem? Então, a igreja, ela precede a Bíblia. Foi a igreja que nos deu a Bíblia. Quem disse que esses são os livros inspirados por Deus foi a igreja. Não foram não foi a Bíblia que disse que esses livros, que são esses livros aqui, que são os livros da Bíblia. Foi a igreja que disse que esses livros que fazem parte da Bíblia, que são inspirados por Deus. Então foi a igreja que nos deu a Bíblia e não o contrário. Então nós precisamos, meus queridos, ter muito cuidado, e esse é um cuidado que eu realmente tenho, porque a igreja, ela cuida das almas. A maior riqueza da igreja, as almas que ela leva para o céu. Então, quando nós paramos e analisamos que realmente o que faz sentido é aquilo que a igreja nos ensina, que essa verdade ensinada pela igreja, essa tradição viva da igreja, que perdura mais de 2000 anos, é a mesma tradição, é a mesma sucessão, é do mesmo trono ali de São Pedro, que até hoje temos um líder universal, que é o Papa. Ah, mas o Papa é a besta do Apocalipse. Pelo amor de Deus. Não entendeu nada. Não entendeu nada de Apocalipse. Não entendeu nada de Sagrada Escritura. Ah, mas a igreja é a prostituta do Apocalipse. Você não entendeu nada. Ah, mas a igreja católica matou milhares de pessoas na Inquisição. Você não entendeu nada. Você não conhece nada de historicidade, de história. A igreja, pelo contrário, foi a única instituição do planeta de pé quando os bárbaros estavam devastando
ali nos primeiros séculos, século III, século IV, V, quando o Império Romano desabou, culturalmente estava devastado, mas os bárbaros invadindo cidades, destruindo, foi a igreja que permaneceu de pé e moldou uma civilização inteira. Foi a igreja. Foi a igreja. A igreja católica, apostólica e romana. Então, nós precisamos ter muito cuidado, meus queridos, como eu falo, com a verdade. Então, eu sugiro a você, conheça a igreja de dentro, não aquilo que você simplesmente ouviu falar dela. Porque, é claro, eu ouço falar da igreja bem e mal. Então, se você ouve falar de bem, procure o que é esse bem no qual milhares de pessoas estão hoje se convertendo ao catolicismo. Por que isso? Porque muita gente está deixando de ser ateu para se tornar católico? Porque muita gente está deixando de ser é, protestante para ser católico? Porque estão conhecendo a igreja em sua essência. Porque o islamismo não se sustenta? Porque o ateísmo não se sustenta? Porque o protestantismo não se sustenta? Porque o sola escritura não se sustenta em si mesmo e é falso? Porque não existe na Bíblia dizendo que eu tenho que acreditar só na Bíblia. É só o que está na Bíblia. E o sola escritura é essa doutrina. Portanto, é falsa. E a Bíblia, a própria Bíblia, refuta. Pois bem, meus queridos, você que gosta dos meus temas, você que se faz aqui presente, eu quero deixar aqui um comunicado especial para você, um pedido especial para você. Eu estou em busca de melhorar o meu canal, o meu cenário, né? Eu estou precisando de uma câmera que grave com a melhor qualidade. Estou gravando aqui na câmera do meu celular, mas a qualidade, meu celular já não está muito bom e eu comprei uma câmera, mas ela não funciona. Perdi, foi uma câmera basicamente ali de R$ 100 e ela não atende às necessidades, fica travando, então eu preciso ali de uma câmera que grave em 4K e também uma mesinha de som, porque estou criando aí um podcast, o podcast se chama Virtus Podcast, mas aí eu já tenho 2 microfones, como vocês estão vendo aqui em cima, 2 microfones, mas eu preciso de uma mesinha de som, né? E as minhas condições financeiras não são suficientes para que eu consiga organizar todo esse material. Então, você que puder dar uma ajuda, eu vou deixar o Pix aqui do meu canal, aqui nos comentários, deixado aqui nos comentários, e você quiser dar uma ajudinha, seja muito bem-vindo. Meu agradecimento de coração. Muito obrigado e até o próximo vídeo.